Pessoal, boa tarde. Vamos iniciar agora a nossa aula, de fato, Boa tarde. Ok. certo? Vamos lá Deixa eu passar aqui. Nós vamos abordar o tema número 2, porque naquele vídeo de 20 minutos eu já abordei o tema número 1. Então a gente vai começar do tema número 2 na página 24. Vamos lá. A gente vai partir. Caramba, tem umas carapanãs aqui enchendo o saco. A gente vai partir logo direto para o conceito de mercado, na página 25. O termo mercado pode ser conceituado como local ou condições em que compradores que pretendem trocar dinheiro por bens ou serviços estão em contato direto com os vendedores desses mesmos bens e serviços. Esse é o conceito mais geral assim, de mercado, né? No mercado, por trás das decisões individuais dos produtores e dos consumidores, emerge a decisão sobre a alocação dos recursos produtivos a serem empregados pelas empresas para a produção de bens e serviços. Além disso, o sistema de preços é o mecanismo básico para a tomada de decisões sobre como deve ocorrer a alocação dos fatores de produção na economia, cujo objetivo principal é satisfazer de forma conjunta os interesses dos produtores e dos consumidores. Pessoal, o nosso áudio é muito baixinho. Eu estou percebendo que tem alguém tentando falar comigo, mas eu quase não consigo ouvir vocês. Quase não consigo ouvir, eu ouço muito baixinho. A gente estava testando aqui o fone de ouvido, mas não deu certo. Não deu certo. Então o que a gente vai fazer vez ou outra eu vou abrir aqui a tela para ver vocês, né? E sempre que aparecer algum retardatário tentando entrar de última hora, vocês tentem me avisar aí para me incluir, aceitar a pessoa, tá bom? Vai ser um pouco complicado nossa comunicação porque o fone está muito baixinho. Estruturas de mercado. Os mercados de bens e serviços em uma economia estão estruturados de diversas maneiras. Os principais fatores que definem essas estruturas de mercado são os seguintes: o número de firmas, né? O tamanho ou a dimensão das firmas, a extensão da interdependência entre as firmas, a homogeneidade ou o grau, nível de heterogeneidade do produto das diferentes firmas, a natureza e a quantidade de compras, ou de compradores, melhor dizendo. A extensão das informações que os compradores e os vendedores possuem sobre os preços das transações de outros tipos de produtos, a habilidade das firmas individuais para influenciar a procura do mercado por meio da divulgação do produto, da melhoria da qualidade do produto ou serviço comercializado, das facilidades especiais de comercialização, entre outros. A facilidade com que as firmas atraem e saem do setor econômico em questão.
O termo interdependência em economia significa que a ação, acontecimento de um agente econômico pode afetar de maneira positiva ou negativa o desempenho do rival ou associado. Esta está associado ao nível de relacionamento, a associação entre os agentes econômicos que compõem uma cadeia produtiva agroindustrial. O desempenho de um pode afetar o desempenho do outro e vice-versa, né? De acordo com as estruturas de mercados, eles podem ser classificados em concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolística. Vamos ver o que cada um desses pontos aqui quer dizer, certo? A concorrência perfeita é a estrutura de mercado definida que não prevê qualquer tipo de coordenação entre as empresas que atuam nesse mercado. Esse tipo de mercado inclui um elevado número de empresas, de modo que elas não possuem poder de mercado e sejam incapazes de exercer alguma influência sobre os preços do bem ou serviço. Alguém chamou a minha atenção? Não? Então eu vou continuar. Não estou ouvindo. Antes eu até estava conseguindo ouvir alguma coisa, agora não estou ouvindo nada mesmo. O mesmo raciocínio é aplicado para os consumidores em geral. Dessa forma, em uma situação de concorrência perfeita, o preço de mercado é o resultado da interação das forças de oferta e demanda. Uma empresa ou um consumidor isoladamente não tem poder suficiente para alterar os preços desse mercado. O que vai ter esse poder, essa força, é o tamanho da oferta e o tamanho da demanda. É eles que vão interferir diretamente nos preços. E a essa estrutura de mercado a gente dá o nome de concorrência perfeita. Agora, no caso do monopólio, o monopólio é uma estrutura caracterizada pela presença de apenas uma empresa no mercado, não existindo produtos ou produtores concorrentes. E a entrada de outras firmas nesse mercado é extremamente difícil. Além disso, a oferta da firma é a própria oferta do mercado, ou a demanda da firma é a própria demanda do mercado. No caso do monopólio, uma empresa única, sozinha, produz o produto e só ela tem esse produto ou esse serviço. Ela dá o preço que ela quiser e produz a quantidade que ela quiser. O mercado sempre vai estar à mercê dessa empresa. Então, é uma estrutura bem diferente da concorrência perfeita, né? Na concorrência perfeita, a empresa e o consumidor não têm esse poder. Aqui na estrutura na estrutura do monopólio, uma única empresa pode ser a detentora desse poder de interferir diretamente no mercado. Agora, no oligopólio,
O oligopólio é caracterizado como a estrutura de mercado em que poucas empresas detêm o controle da maioria da parcela do mercado. Ao contrário do mercado de concorrência perfeita, as empresas no mercado de oligopólio possuem condições de afetar o preço de mercado do produto, ao variar o nível de produção dos bens ou serviços produzidos e comercializados. No oligopólio, é um grupo de empresas, um grupo reduzido de empresas que controlam a maior parcela do mercado. Nesse cenário, as empresas podem interferir diretamente no produto, alterando a capacidade, alterando a quantidade produzida, ou até mesmo de maneira criminosa, formando um cartel para combinar qual seria o preço cobrado pelo aquele serviço ou pelo aquele produto. Nesse caso aí, formação de cartel, nas leis internacionais e brasileira, é crime, né? Mas é uma possibilidade que acontece praticamente em todos os lugares. Inclusive aqui em Paragominas acontece isso. No Brasil, alguns exemplos de mercado oligopolista são as empresas que atuam nos setores automobilísticos, farmacêutico e também de telefonia celular. Veja só, o exemplo da telefonia celular. Um grupo pequeno de empresas, ou seja, 4 ou 5 empresas no Brasil todo, controlam toda a telefonia celular. E ninguém vai admitir, mas a gente sabe que existe aí entre elas uma certa combinação sobre as tarifas. As tarifas de uma não são muito diferentes das tarifas da outra. E por não haver uma diferença visível, perceptível, a gente pode apostar que certamente há uma combinação de preços aí. Agora vamos falar da concorrência monopolística. O mercado de concorrência monopolística é semelhante ao mercado de concorrência perfeita em 2 aspectos. Primeiro, existem muitas empresas atuantes no mercado e segundo, a entrada de novas empresas não é limitada. Contudo, ela difere da concorrência perfeita pelo fato de os produtos e serviços comercializados serem diferenciados, ou seja, cada empresa possui uma marca ou uma versão diferente do produto e cada empresa ser a única produtora da própria marca ou produto e serviço. Em relação ao poder de monopólio, ele vai depender do sucesso de diferenciação do produto no mercado em relação aos das demais empresas concorrentes. Veja só, a gente pode usar aqui para ilustrar a concorrência monopolística o mercado de refrigerantes. A gente pode falar do mercado de refrigerantes, que a Coca-Cola produz um produto, a Pepsi produz um produto muito semelhante e as outras marcas de refrigerante produzem um produto também muito semelhante, com uma pequena variação de sabor e qualidade. E a grande vencedora aí da concorrência monopolística, nesse caso, é a Coca-Cola, que vende, eu acho que mais do que água, né? É um bom exemplo aqui para a gente ilustrar o mercado de concorrência monopolística. Aqui, ó. Os setores de cigarros e sabonetes são exemplos de mercados com estruturas de concorrência monopolística. Setores de cigarros e sabonetes. Eu incluiria aqui o nosso exemplo, né, que é os setores de refrigerantes. Vamos passar para o próximo tema. Já teve aqui o encerramento desse tema. Eu vou pedir para vocês darem em casa, com calma,
darem uma olhada nessa atividade aqui, nessas questões, e tentem resolver com base nos conhecimentos que vocês já têm, e vocês podem voltar e dar uma nova lida na apostila, no livro, e tentem resolver essas questões, que vai ajudar na fixação do conhecimento, até para vocês fazerem a prova que vocês têm que fazer aqui dessa disciplina. Tema número 3, teoria do consumidor. Teoria do consumidor. Vamos começar falando, na teoria do consumidor, vamos começar falando da demanda. De acordo com Dallagnol, a demanda, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, permitir, beleza, perfeito. Como eu ia dizendo, de acordo com Dallagnol, numa publicação de 2008, a demanda ou procura pode ser definida como a quantidade de certo bem ou serviço que os consumidores desejam ou estejam dispostos a adquirir por um determinado preço em um período de tempo. A demanda de mercado para um determinado bem ou serviço é obtida a partir do somatório de todas as demandas individuais, demanda dos consumidores individuais, em uma dada região em um determinado período de tempo. A esse quantitativo a gente denomina demanda de mercado. Os principais fatores que podem influenciar a escolha do consumidor por determinado tipo de bem ou serviço são: os consumidores geralmente procuram o preço do bem ou serviço, o preço de outros bens ou serviços relacionados, né? São os motivos que melhor chamam a atenção dos consumidores. Lei da demanda, isso é importante. Lei da demanda ou lei da procura. A demanda é representada pelas várias quantidades de bens ou serviços que os consumidores estão dispostos e aptos a adquirir, em função dos vários níveis de preços possíveis e em um determinado período de tempo. Pela lei da demanda, contudo, o mais mantido constante, quando o preço de um bem aumenta, sua quantidade da demanda diminui, ou quando o preço diminui, a quantidade da demanda aumenta. Pessoal, todo mundo já ouviu falar da lei, que é mais popularmente conhecida como lei da oferta e da procura. Quando você tem muita oferta, você tem pouca procura. Melhor dizendo, quando você tem muita oferta de produto, você tem um preço menor, né? Tendo preço menor, você tem maior procura por esse produto, né? Quando você tem pouca oferta desse produto, você normalmente tem um preço maior e, ao mesmo tempo, menor procura pelo produto. É a lei da oferta e da procura. A lei da demanda é semelhante, ela anda em conjunto com a lei da oferta e da procura. A lei da demanda diz que quando você tem um aumento de quantidade da demanda, o preço diminui e vice-versa.
Tem uma planilhazinha aqui que mostra exatamente com os números como é que isso funciona na prática, né? Vocês podem dar uma observada nela e observe que quando o preço do quilo de carne de frango for R$5, a quantidade de carne que o consumidor estará disposto a comprar será menor, 1 quilo, porque o preço aumentou, a demanda diminui. A demanda é quanto o consumidor está interessado em levar, já que está mais caro, a demanda diminui. Quando o preço diminui, a demanda aumenta, que aí o consumidor decide levar mais para casa, ou seja, a demanda cresce. A demanda, trocando em miúdos, é então, na verdade, o quanto o consumidor pode levar para casa naquele momento. Não é nem o quanto o consumidor deseja levar, que às vezes o consumidor quer mais, mas ele não pode. Então é o quanto ele está apto a levar, o quanto ele pode de fato levar desse produto. E aí, nesse caso, a demanda mede a possibilidade do consumidor. Uma importante diferença a ser mencionada entre a demanda e a quantidade demandada é o seguinte: a demanda é relacionada a toda a curva de demanda, que associa todos os possíveis preços a determinadas quantidades de um bem ou serviço no mercado. Já a quantidade demandada é um ponto específico da curva da demanda. Entendeu? A diferença aí é bem simples de se pegar. A quantidade demandada é uma quantidade X, é um ponto específico da curva no gráfico onde a demanda está sendo registrada, né? Deslocamento da curva de demanda. O deslocamento da curva de demanda ocorre quando há uma mudança nas variáveis que influenciam diretamente na decisão de compra do consumidor, mantidos os preços do produto. Ou seja, a variável, o preço, se mantém nessa situação. Essas variáveis podem ser a preferência do consumidor, um grupo de consumidores prefere o produto X, né? O nível de renda do consumidor, então ele só vai comprar aquilo em que ele está apto, financeiramente apto a comprar. Os preços dos bens relacionados, sendo eles complementares ou substitutos, né? E a qualidade do bem ou serviço. Essas são as variáveis que, com exceção do preço, podem influenciar diretamente na decisão de compra do consumidor. Oferta. De acordo, novamente aqui, de acordo com Dallagnol, pode-se conceituar a oferta como as várias quantidades de bens e serviços que os vendedores estão dispostos a oferecer para o mercado, a diferentes preços em um determinado período de tempo. Assim, a oferta de mercado para um determinado bem ou serviço é obtida a partir do somatório de todas as ofertas individuais em uma dada região, em um determinado período de tempo, a diferentes níveis de preços. Pessoal, a oferta a demanda é quanto consumidor está disposto a comprar, é a quantidade de consumidores que querem aquele produto. Essa é a demanda. A oferta já é quantos vendedores estão
oferecendo aquele produto, somadas essas quantidades de todos os vendedores, ou seja, quanto desse produto específico todos os vendedores juntos estão disponibilizando para o mercado. Essa é a oferta. A demanda é o quanto de consumidores estão ali presentes no mercado, interessado em adquirir esse produto especificamente. Eu falei da lei da oferta e da procura anteriormente, quando estava falando da lei da demanda, né? Aí, a lei da oferta, voltando aqui nela, batendo novamente. A oferta é representada pelas várias quantidades de bens e serviços que os vendedores estão dispostos e aptos a vender em função dos vários níveis de preços possíveis e em um determinado período de tempo. Pela lei da oferta, contudo, o mais mantido constante, quando o preço de um bem aumenta, sua quantidade ofertada aumenta. Ou quando o preço diminui, a quantidade ofertada diminui. Agora aí é diretamente proporcional o crescimento da oferta com o crescimento do preço e o crescimento, a diminuição da oferta com a diminuição do preço. Vocês perceberam que quando o preço aumenta, o preço de um produto aumenta, a oferta dele também aumenta. Por quê? Se o preço aumenta, menos consumidores vão comprar porque está mais caro. Vai ter mais produto disponível no mercado porque tem menos gente comprando. Então, quando o preço aumenta, sobra produto no mercado, ou seja, a oferta desse produto também aumenta. Quando o preço diminui, o efeito é o contrário. Diminuiu, ficou mais barato, a oferta desse produto vai diminuir porque vários consumidores vão comprar ao mesmo tempo. Então, vai ter menos produto disponível no mercado, menos oferta. O deslocamento da curva de oferta é explicado quando ocorre uma mudança nas variáveis que influenciam a expectativa dos empresários em produzir e comercializar bens e serviços para a sociedade, mantido os níveis de preços. Ou seja, quando altera alguma situação na produção que fique favorável para o empresário produzir mais, a oferta vai aumentar, né? Tipo, a mão de obra barateou, a matéria-prima barateou, ele tem condições de produzir mais, né? O que podem ser essas variáveis? Vamos lá. Primeiro, a tecnologia. Com a utilização de novas tecnologias, ele aumenta a produção, né? Condições climáticas, no caso do setor agrário, aumenta-se a produção quando você tem um ano favorável, com clima favorável e tal, e aí aumenta-se a produção, né? Suprimento de insumos necessários para a produção de bens e serviços e os impostos ou subsídios do governo, né? Isso também é um ponto positivo aí para o positivo ou negativo, a depender da situação, para o aumento da oferta. Suponhamos que em um determinado período do ano, em um determinado ano, melhor dizendo, o governo resolve cortar os impostos pela metade e ainda oferece uns subsídios para os produtores que conseguirem bater certas metas de produtividade. O pessoal vai cair no campo e tentando produzir o máximo possível para conseguir ganhar um subsídio assim. Então, é uma das possibilidades que pode acontecer e explicar o aumento do deslocamento da curva de oferta. Equilíbrio de mercado.
Vou pegar uma água aqui, pessoal, que a garganta já está reclamando. Vou tomar um golinho. Voltando. Equilíbrio de mercado. O equilíbrio se refere às condições do mercado que, uma vez atingidas, tendem a se manter. Em economia, isso ocorre quando a quantidade da demanda de um bem no mercado em cada unidade de tempo iguala-se à quantidade ofertada desse bem nessa mesma unidade de tempo. Isso quer dizer o seguinte, pessoal: o equilíbrio do mercado é quando a oferta do produto é exatamente igual ao número de clientes ou de consumidores que deseja aquele produto. Assim, as indústrias que produzem aquele produto não precisam correr atrás de aumentar a oferta, porque a demanda está equilibrada, não vai ter mais demanda. Então não faz sentido aumentar a oferta. Então aí fica-se um mercado estagnado, em equilíbrio, né? O equilíbrio ocorre quando há uma interação das curvas de demanda e de oferta do mercado, ou seja, o ponto no qual as curvas se cruzam, né? O preço representado no local em que as curvas se cruzam é chamado de preço de equilíbrio. E a quantidade do bem ou serviço comercializado no mercado é denominada de quantidade de equilíbrio. Nessa situação, o preço de equilíbrio, a quantidade demandada do bem, é exatamente igual à quantidade ofertada do mesmo bem no mercado. Excesso e escassez de mercado. Vamos lá, excesso e escassez de mercado. O equilíbrio de mercado pode ser afetado por diversos acontecimentos, como, por exemplo, o excesso de produção de um tipo de grão ou a falta de chuva em determinadas localidades que reduz a produção agrícola. Essas situações de desequilíbrio de mercado são chamados de excesso de oferta ou escassez de demanda, né? Ou excesso de demanda e escassez de oferta, né? Vice-versa. Veja bem, pessoal, quando um produto atinge um preço que é atrativo para os produtores e os produtores resolvem aumentar a produção, em um dado momento, essa produção está tão alta que vai ter mais produto, mais oferta desse produto no mercado do que cliente, do que consumidor para esse produto naquele dado momento. Vai forçar o preço desse produto para baixo, vai forçar uma queda de preço por causa do excesso de demanda. E aí vai romper aquele equilíbrio do mercado. Demanda igual à oferta, equilibra o mercado, mas quando tem muita oferta, o preço cai, né? Oferta demais, o preço vai cair, porque a tendência é essa, para voltar a regular o mercado, né? Encerramento do tema, tem aqui novamente uma atividade de aprendizagem que eu recomendo novamente que vocês
Leiam o conteúdo atentamente e tentem responder essas questões para fixar o conteúdo na mente de vocês e preparar vocês melhor para a prova. Vamos agora para o tema 4, elasticidade e sistema de preços. Elasticidade e sistema de preços. Conceitos básicos, né? Vamos lá, conceitos básicos. Na literatura de economia rural, a utilização do conceito de elasticidade visa analisar a relação entre as diferentes quantidades de oferta e de demanda de certos bens e serviços agropecuários, devido à alteração dos seus respectivos preços no mercado. Vamos ver aqui o que é a elasticidade. A elasticidade pode ser definida como a relação da mudança proporcional na quantidade demandada ou ofertada de um bem ou serviço devido à mudança proporcional no preço dele, né? Por exemplo, caso ocorra uma redução no preço do sal de cozinha ou no vinagre, que são bens de reduzido valor e que não possuem bons substitutos, a procura por esses bens não irá aumentar muito. Por outro lado, caso o preço de um tipo de carro ou de uma televisão venha a se reduzir significativamente, tem-se um aumento considerável na procura por esses bens, que são de alto valor e que possuem muitas marcas substitutas, né? Veja só aí, dois tipos de produto onde os dois primeiros exemplos são difíceis de substituir e tem um preço baixo, preço pequeno, então não vai haver grande choque no mercado com essa diferença de preço. Agora, já no exemplo da TV, existe uma infinidade de marcas e de preços, e quando uma TV especificamente, uma marca específica resolve alterar o valor, vai haver aí uma correria para se adquirir esse produto. Aí a interferência no mercado é bem maior nesse caso. Sistema de preços dos produtos agropecuários. Os preços dos produtos agropecuários normalmente são determinados a partir da interação das curvas de demanda e de oferta. No mercado que se aproximam da estrutura de mercado de concorrência perfeita, como mostra a figura a seguir. O mercado dos produtos agropecuários, eles são bem semelhantes, a estrutura desse mercado é muito semelhante a estrutura de concorrência perfeita, né? Com pequenas diferenças assim, em pontos bem pontuais mesmo, que segue uma linha diferente, né? O preço do mercado do produto agropecuário será definido a partir do preço de equilíbrio, conforme indicado na figura, né? No entanto, devido a algumas especificidades dos mercados rurais, os preços dos produtos agropecuários costumam variar bastante, de fato. Vamos olhar aqui o gráfico. Preço, o ponto de equilíbrio é aqui, a oferta sobe, né? A demanda cai e o preço para.
quantidade de equilíbrio, preço de equilíbrio, é isso. Aqui, ó. Considerando, vamos olhar esse exemplo aqui, ó. Considerando o caso de avicultores que necessitam negociar com certa rapidez o preço das aves com as agroindústrias processadoras de carne de frango, pois senão poderão ter prejuízo, uma vez que o ciclo de vida do frango é curto e seus custos de produção são elevados. Assim, os produtores não têm como barganhar preços, tendo de aceitar o preço de equilíbrio do período em que os frangos atingem a maturidade, uma vez que isso é preferível a incorrer no prejuízo representado pelos altos custos de manutenção do plantel de frangos. Portanto, pessoal, o sistema de preços dos produtos agropecuários é influenciado pelas especificidades dos mercados rurais, sobretudo também pela sazonalidade da produção, por fatores climáticos que afetam a disponibilidade e a qualidade do produto agropecuário e pela perecibilidade do produto. Nesse exemplo aí, a gente pode ver que o produtor, o criador de frango, de aves, ele fica meio que entre a cruz e a espada. Ele decide vender o produto dele quando já está no ponto, o preço está baixo, ele decide segurar, mas se ele segurar, ele vai ter mais custo com a alimentação desses animais. E aí, o que ele é uma análise que o produtor tem que fazer e tomar uma decisão amarga: vender agora mais barato, tendo uma lucratividade mínima, ou às vezes nem tendo lucratividade, ou esperar o preço aumentar mais um pouco, seguro aqui, vou ter que gastar um pouco mais. É uma decisão que, via de regra, o produtor decide vender logo. Vende logo para não ter aumento no custo. Mais uma atividade de aprendizagem. Segue aqui também a minha recomendação. Vocês devem ler o conteúdo atentamente. Além disso, além das explicações que eu estou dando aqui para vocês, vocês devem ler o conteúdo atentamente e tentar resolver as questões. Podem surgir novas dúvidas e a gente está à disposição lá no nosso portal para tirar dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem fazer as perguntas direto lá no Tira Dúvidas, que eu dou uma olhada e tento solucionar a dúvida de vocês por lá, tá bom? Vamos passar aqui para o próximo tema: teoria da firma. Vamos falar do teoria da firma. Análise da teoria da empresa rural. Inicialmente, vamos ver aí os conceitos básicos aplicados à teoria da firma, como lucro, receita, custo, passando por aspectos fundamentais sobre o produto marginal, produto médio, custo marginal, custo médio de uma empresa. O conhecimento dos conceitos associados às atividades administrativas e operacionais da empresa rural é de fundamental importância para o desenvolvimento da gestão das propriedades rurais. É necessário que haja o reconhecimento de que a gestão da propriedade rural pode sofrer a influência dos fatores internos e externos à propriedade. Tem aí uma figura, empresa rural, um gráficozinho aqui mostrando como é que se dá essa interação com o meio ambiente. Empresa rural, recursos, tomada de decisão, objetivos, sistema de informação, funções administrativas.
O administrador precisa verificar se as possíveis combinações dos recursos produtivos disponíveis na propriedade rural serão capazes de alcançar os objetivos de produção, produzir produtos os mais lucrativos possíveis, né? Dessa forma, o produtor precisa identificar os limites atuais dos recursos produtivos da propriedade rural e decidir a melhor forma de alocar os fatores de produção para a condução das atividades na propriedade rural. E são muitos os fatores que podem influenciar o processo de decisão do produtor rural, podendo ser de natureza interna e de natureza externa. No gerenciamento da propriedade rural, o produtor deve estar atento à influência de uma série de variáveis que podem afetar o desempenho produtivo do negócio rural. Além disso, destaca-se a importância da utilização da tecnologia da informação para o gerenciamento das atividades administrativas na propriedade rural. Com o apoio de um computador, pode-se fazer o controle dos custos, das receitas de produção e o arquivamento das principais informações da propriedade rural, como o nível de produção e as tecnologias agropecuárias. Conceitos básicos. É necessária a apresentação de alguns conceitos para melhor compreensão do discutido ao longo deste capítulo. Vamos lá, vamos aos conceitos. Empresa, firma ou unidade produtiva. É a mesma coisa, pessoal. Unidade básica de produção de bens ou serviços. No caso do setor rural, cita-se a propriedade rural como uma empresa rural, né? Produtora de produtos agropecuários, além das agroindústrias, das indústrias produtoras de insumos e dos prestadores de serviços. Processo produtivo ou sistema produtivo, também a mesma coisa. Conceito associado às tecnologias utilizadas, que consiste na combinação dos fatores de produção: capital, terra e trabalho. Vocês lembram, né? São os 3 fatores de produção: capital, terra e trabalho. E dos demais insumos utilizados na propriedade rural, de modo que resulte na produção de algum tipo de bem ou serviço. Empresário rural. Vamos ao conceito. Empresário rural, que pode ser chamado também de produtor rural, principal responsável pelas decisões administrativas e comerciais nas empresas ou nas propriedades rurais, bem como pelo método produtivo adotado, ou seja, aparato tecnológico utilizado na propriedade, por exemplo, um sistema de irrigação, entre outros aspectos referentes à gestão da empresa rural. Curto prazo. Período de tempo no qual um ou mais insumos produtivos permanecem fixos na quantidade e não podem variar. Por exemplo, o ciclo de produção agrícola corrente poderia ser um período de curto prazo, já que a terra plantada está fixa em uma quantidade, não podendo ser aumentada ou diminuída a qualquer momento. Longo prazo. Período de tempo no qual a quantidade de todos os insumos produtivos pode variar com o passar do tempo. O produtor rural pode comprar mais terras para expandir a produção da propriedade rural, ocorrendo assim uma variação de recursos produtivos, no caso o recurso produtivo terra.
Custos fixos. Custos que permanecem inalterados durante o curto prazo, independentemente do nível de produção da empresa. Propriedade rural é um exemplo. É o caso do aluguel de um galpão para o armazenamento de grãos, em que, independentemente da quantidade produzida, o produtor terá que pagá-lo durante o período de contrato de locação do imóvel. Custos variáveis. Custos que variam de acordo com o nível de produção da empresa. Por exemplo, o caso do produtor rural tenha o desejo de expandir a área de produção de milho, ele terá de comprar mais fertilizantes e mais sementes para o preparo do solo. O custo de compra de fertilizantes e sementes é considerado custo variável, pois aumenta no caso de aumento da área de produção da propriedade rural. Está diretamente ligado aí no caso. Quer aumentar a produção, aumenta a compra de semente e de fertilizante. Então, é diretamente ligado esse custo. Então, aí nesse caso, é um custo variável, né? Custo marginal é o acréscimo de custo que se verifica quando é produzida uma unidade adicional do bem ou serviço. Considere o seguinte exemplo, vamos lá. Em uma agroindústria de queijos, o produtor tem um custo total de R$ 1.000 para produzir 50 queijos. Ao produzir 51 queijos, o custo total se eleva para 1.020. O custo marginal é de R$ 20, ou seja, aquilo que estava fora do planejado, fora do estabelecido, né? Que foi o custo da unidade adicional. Função de produção. Função de produção. Relação matemática que expressa as quantidades de insumos que são necessárias para a produção de uma unidade do bem final. Ela pode ser entendida como a quantidade máxima do bem final que pode ser obtida com o uso de certa quantidade definida de fatores de produção. A equação a seguir representa uma função de produção, né? Aqui, ó, Q é igual a F KNT. Vamos ver aqui, destrinchar aqui o que significa tudo isso. Em que Q é a quantidade produzida do bem final na propriedade rural, F é a função D e K é a quantidade de capital utilizado no sistema produtivo da propriedade rural, N é a quantidade de recursos naturais utilizados no sistema produtivo da propriedade rural e T é a quantidade de trabalho utilizado no sistema produtivo da propriedade rural, né? Então aí está a fórmula para vocês tentarem descobrir essa questão aí, da quantidade máxima do bem que pode ser obtida com a função, com o uso de certa quantidade definida de fatores de produção. Receita, custo e lucro. O objetivo central de todo tipo de empresa é a maximização do lucro. O lucro pode ser obtido a partir da diferença entre a receita total e os custos totais de produção da empresa ou propriedade rural. A receita total, o RT, é obtida a partir da venda de todos os produtos agropecuários produzidos na propriedade rural em um período de tempo. Para se alcançar o valor monetário da receita total, basta multiplicar a quantidade total de itens vendidos
pelos seus respectivos preços de mercado. Na realidade, eu diria que não seria preços de mercado, sim seria preços de vendas. Que às vezes o preço que você vendeu e o preço de mercado podem ser diferentes, né? Você pode ter oferecido um desconto para a sua clientela, por exemplo. Mas vamos lá. Veja essa fórmula na equação a seguir. RT é igual a Q vezes P. RT é receita total, Q é quantidade de produtos agropecuários vendidos e P, preço dos produtos agropecuários. Para compreender melhor a aplicação dessa fórmula, acompanhe o seguinte exemplo de cálculo da receita total de um produtor rural em um determinado tempo. Imagine um produtor que produziu 100 kg de tomate e 100 kg de batata para vender na feira livre da cidade. O preço do quilo do tomate R$ 2,00 e o preço da batata R$ 1,00. Qual a receita total do produtor rural a partir da venda de 100 kg de tomate e 100 kg de batata? Fica fácil aqui. Vamos aqui, pessoal, à aplicação da fórmula. Veja só, receita total é igual a Q vezes P, ou seja, 100 vezes 2, no caso do tomate, né? E no caso da batata, é 100 vezes 1, né? P vezes Q, 100 vezes 1. Vocês perceberam que houve uma inversão bem aqui nesses dois itens? Aqui e aqui. Lembra da regra de a ordem dos fatores não altera o produto? Exato. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, 200 mais 100 é igual a 300. A receita total da propriedade rural foi de 300. Fácil demais de aplicar essa fórmula. Fácil demais. Agora, para se calcular o lucro do produtor rural com as vendas de tomate e da batata, é necessário obter os custos totais da receita. Melhor, abater os custos totais da receita total. Aí a situação é o seguinte, vamos ver aqui quanto que seriam os custos, né? O produtor rural soma todos os custos que teve com as produções de tomate e da batata e com o transporte dos produtos da propriedade rural até a feira livre da cidade. Chegou ao total de R$ 200, ou seja, todos os custos somados R$ 200. Desta forma, o lucro é receita bruta menos custos totais, que é igual a receita bruta menos 200, que é igual a 100. Ou seja, o lucro total do produtor rural foi de R$ 100 no período considerado. Muito facinho de aplicar essas fórmulas. Muito facinho, vocês vão conseguir. Se cair na prova de vocês uma questão assim, tá de graça, dá para responder com o pé nas costas. Produtos total, médio e marginal. Suponha uma situação de custo de curto prazo em uma empresa rural na qual um dos fatores de produção utilizados seja fixo. Com isso, considere o seguinte exemplo. Um agricultor dispõe de certa área de terra para cultivar e introduz na produção sucessivamente um trabalhador
a mais de cada vez. Observe os resultados desse experimento na tabela. Vamos ver esse experimento. Aqui, ó. Número de trabalhadores, produção total, produto marginal do fator de trabalho e produto médio do fator de trabalho. Um trabalhador, produto marginal 3, produto médio do fator de trabalho. Aqui, ó. Quatro é igual a 2 dividido para 1. Perfeito. Analisando as informações fornecidas na tabela, observa-se que a introdução do primeiro trabalhador na produção fez com que esta aumentasse de 0 para 10. Portanto, um acréscimo de 10 é o produto marginal desse trabalhador. Com a utilização de 2 trabalhadores, a produção total passa de 10 para 22, um aumento de 12 unidades, que é o produto marginal do segundo trabalhador, esse acréscimo de 12 unidades. Com 3 trabalhadores, o aumento da produção total é de 14, já que a produção total passa de 22 para 36 unidades. E com 4 trabalhadores, o aumento é de 16. Passando de 36 para 52 unidades. Agora, será que quanto mais trabalhadores no mesmo pedaço de terra, maior será a produção? Não. O que vocês acham? Claro que não. Existe um limite para esse aumento ir funcionando. Esse aumento vai acontecendo. Chega um momento que o fator de produção terra já está no limite da capacidade de produzir. Então não adianta aumentar o número de trabalhadores ali, que a produção não vai crescer. Vai aumentar apenas os custos com folha de pagamento. Não vai aumentar a produção. Então existe aí uma necessidade de se descobrir qual é o ponto. Até onde você deve aumentar o número de trabalhadores? Qual é o ponto crucial aí? Qual é o limite, né? Vamos lá. Lei dos rendimentos decrescente. Para Sandrone, numa publicação de 1999, a lei dos rendimentos decrescentes pode ser definida da seguinte maneira: se forem adicionadas quantidades de um fator de produção variável, trabalho, por exemplo, a uma quantidade fixa de outro fator de produção, a terra, por exemplo, o acréscimo na produção total será inicialmente crescente. Porém,
Com acréscimos adicionais do fator de produção variável, a produtividade desse fator será decrescente, podendo inclusive assumir valores negativos. É aquilo que eu falei para vocês. Chega um momento que a Terra já está na sua capacidade máxima de produção. Colocar mais gente trabalhando nesse mesmo local não aumentará a produção. Vai fazer o seguinte, vai tornar caro, vai aumentar os custos sem aumentar a produção, além do que um ou outro trabalhador vai ficar ocioso, não vai estar trabalhando, não vai estar rendendo, produzindo nada, né? É o que ele está dizendo aqui nesse argumento dele, nesse conceito. Produtividade média ou produto médio do fator de produção. Esse valor é obtido a partir da divisão do produto total pela quantidade de fator de produção usado por trabalhadores. No exemplo, você sabe a quantidade que você produziu, sabe o número de trabalhadores, você quer saber qual é a média, é o produto médio, você divide a quantidade produzida pela quantidade de pessoas que produziram, ou seja, a quantidade de trabalhadores. Você vai descobrir aí qual é o produto médio. Custos marginais, custo marginal, custo médio e marginal. Pela lei dos rendimentos decrescente, o comportamento do produto marginal do fator de produção variável é inicialmente crescente e depois de certo tempo ele é decrescente. Na etapa em que o produto marginal é crescente, tem-se uma queda no custo médio de uma nova unidade de fator de produção variável adicionada ao sistema produtivo. Mas, quando o produto marginal passa a ser decrescente, tem-se um aumento no custo médio de cada nova unidade de fator de produção variável adicionada. Isso ocorre porque é preciso adicionar cada vez mais recursos produtivos variáveis ao sistema produtivo para obter o mesmo aumento de produção total. Dessa forma, o custo de produção apresenta comportamento contrário ao produto total. Vale destacar que os comportamentos do custo marginal e do custo médio na empresa rural são inicialmente decrescentes e depois de certo nível de produção é que são crescentes. De fato, você tem um custo X e até que você atinja o ponto de equilíbrio, isso é decrescente, né? Vai ser decrescente o custo médio na empresa rural. Depois que você passa esse nível do ponto de equilíbrio, aí volta aí a um certo nível de produção crescentes, né? Agora vamos falar sobre o custo total, fixo e variável. São conceitos muito importantes para vocês. O custo total é a soma do custo fixo total e do custo variável total. Essa relação é mostrada na equação a seguir. Custo total é igual a custo fixo total mais custo variável total. Considerando que o custo total é composto do custo fixo total,
o custo fixo total e do custo variável total, podem se encontrar dois novos termos, custo fixo médio e custo variável médio, dividindo-se estes custos pela quantidade produzida. Veja a representação das fórmulas. Aqui, ó. O custo médio é igual a custo total dividido pela quantidade, que é igual a custo fixo total mais custo variável total dividido pela quantidade, que é igual a custo fixo total dividido pela quantidade mais custo variável total dividido pela quantidade. Essas são as fórmulas para você descobrir aí o custo médio total. Vamos passar direto para a aplicação do exemplo prático. Não tem um exemplo prático aqui, pessoal. Achei que tinha. Então, vamos passar aqui para a soma dos custos fixos com os custos variáveis resulta no custo total do produto rural. Vamos abordar o comportamento dos custos no curto prazo. Para analisar o comportamento dos custos no curto prazo, observe as informações de uma propriedade rural descrita na tabela a seguir. Considere que a cada nova unidade produzida na empresa rural ocorre uma mudança nos tipos de custos. Aí nós temos essa planilha com o detalhamento dos custos, né? Custo fixo total, variável total, custo médio, produto. Agora, observe a quinta coluna e perceba que inicialmente o custo médio, o custo total médio, começa a diminuir no nível de produção de 1 a 9 unidades. Atinge o menor valor, o ponto mínimo, na 10ª unidade produzida e começa a aumentar a partir da produção de 11 unidades. Entende-se para esse raciocínio, pois será importante no conteúdo, atente-se para esse raciocínio, pois será importante no conteúdo a seguir. Veja bem, até certo ponto, 9 unidades ali, o nível diminui. Quando chega no 10, ele é o ponto de equilíbrio. Passou daí, aí começa a aumentar a produção, né? Começa a aumentar. No longo prazo, é possível que a empresa venha a se adaptar às mudanças de mercado, como, por exemplo, expandindo a capacidade produtiva. As empresas têm a possibilidade de alterar a quantidade dos fatores de produção, tanto variáveis quanto fixos, que são utilizados para a produção de bens e serviços. No entanto, os custos totais de produção se elevam à medida que se aumenta a quantidade produzida, já que os custos tendem a se elevar com o incremento da produção. Desta forma, é interessante para o empresário analisar como ocorre a expansão desses custos totais de produção. Por exemplo, é relevante analisar se existe vantagem econômica em ser grande, pois uma empresa grande pode produzir bens a um custo menor por unidade,
do que uma empresa pequena. Ao contrário, pode produzir um custo mais elevado, reduzindo os lucros. Assim, é importante a análise do custo médio da firma no longo prazo. A partir da curva de custo médio de longo prazo, que o produtor deverá optar sobre sua escala de produção ou nível de produção da empresa. Ele vai decidir, fazendo essa avaliação, se ele terá mais lucratividade produzindo maior quantidade ou produzindo menor quantidade, porque às vezes, para produzir uma quantidade maior, você terá que aumentar os custos. Custo de armazenamento de insumo, custo com mais pessoal, custo com maior área de produção. Então, tudo isso gera custo. Então, às vezes, seja mais interessante uma produção menor. É uma avaliação que cada produtor deve fazer solitário. É uma avaliação solitária, né? Economia de escala são os ganhos que se verificam no produto e nos custos quando se aumenta a capacidade de produção de uma empresa. Ou seja, você aumenta a capacidade de produção e você ganha ali em economia de escala, ou seja, você vai usar o mesmo equipamento, a mesma área e vai conseguir aumentar a produção, né? E aí você tem um ganho na economia de escala. Aqui, antes de falar do lucro máximo, a gente precisa saber o que é receita marginal, né? A receita marginal é definida como a variação da receita total da empresa quando se vende uma unidade adicional de seu produto. A gente já viu lá atrás o que era esse exemplo aí, né? O produtor rural somente irá maximizar o lucro no ponto em que igualar o custo marginal à receita marginal. Ou seja, o empresário alcançará o maior lucro quando o custo de produzir uma unidade adicional for igual à receita obtida por ela, né? Ou seja, você produziu aqui uma determinada quantidade, mas tu vai precisar de mais uma pequena quantidade para atender um cliente. O custo de você produzir aquela pequena quantidade tem que ser no mínimo igual à receita que você vai obter dela, senão não vale o negócio, né? E se empatar, como na descrição, você não tem prejuízo, não tem lucro, a vantagem é que você mantém o cliente, né? Encerramento do tema, tem a atividade de aprendizagem, né? Os custos fixos, variáveis e médios. Tem aqui uma atividade para vocês responderem. Vocês devem levar a orientação que eu fiz atrás para essa aqui também. Leiam o conteúdo atentamente e tentem resolver as questões para fixar o aprendizado, para na hora da prova de vocês estarem melhor preparados para a prova, né? Desenvolvimento rural no Brasil. Desenvolvimento rural no Brasil. Aspectos iniciais de desenvolvimento rural, né? Evolução do agronegócio na economia brasileira. Na década de 90,
ocorreu um forte processo de abertura da economia brasileira para o mercado internacional. Com essa medida, as transações de bens e serviços do Brasil com o restante do mundo foram impulsionadas. Houve forte aumento das exportações do setor agropecuário e também foi possível importar insumos agropecuários de qualidade que não eram produzidos no país. Aqui a gente tem um gráfico que mostra esse crescimento, essa evolução das transações internacionais no agronegócio brasileiro, né? Vocês podem ver aqui o valor em bilhões e aqui o quanto foi se ganhando ou perdendo ao longo dos anos de 1990 até 2014, né? A linha vermelha é as importações e a linha azul mostra as exportações. Você pode ver que a balança comercial brasileira era positiva, que a balança comercial é positiva quando a gente tem mais exportações do que importações, ou seja, a gente está vendendo muito mais do que comprando, né? Aqui, quando se diz que um produto é exportado in natura, significa que ele está sendo comercializado na sua forma natural, do jeito que foi retirado da natureza. Observe agora a evolução do produto interno bruto do agronegócio brasileiro no período de 1994 a 2013. Vamos ver aqui a evolução do PIB. Olha, aqui a gente vê os valores em milhões de reais e aqui a gente vê a evolução ao longo do tempo, né? De 1994 a 2013. Vocês percebem que em 94 era algo em torno de 70 milhões de reais aqui. E a partir de 2001, 2002, foi para casa dos 800 milhões. Eu acho que eu falei 70 milhões, pessoal. Eu quis dizer 700 milhões. E a partir de 2002 aqui, foi para casa dos 800 milhões de reais, né? Chegando perto de 1 bilhão, né? Em torno de 900 milhões. Flutuando um pouco, chegou em 1 bilhão, na casa de 1 bilhão, no ano de 2008, ultrapassando, caindo novamente e ultrapassando essa linha de 1 bilhão a partir de 2010, aproximadamente ali, ultrapassou a casa de 1 bilhão, né? No mercado internacional, o Brasil é visto como um importante agente de abastecimento mundial de produtos do agronegócio, que poderá ampliar fortemente a produção de alimentos para o resto do mundo, sendo considerado o país com o maior potencial de crescimento agropecuário do planeta. Por que, pessoal, isso? Temos terra, temos muita terra, temos muita água e temos muito sol. O Brasil é privilegiado, tem a posição geográfica perfeita para aumentar a produção e tem terras, muitas terras, né? No entanto, é importante ter em mente que o mercado internacional é exigente quanto à qualidade dos produtos. Dessa forma, é indispensável que o produtor rural e a agroindústria se adaptem às rígidas normas internacionais para o comércio de alimentos. Não adianta, pessoal, o produtor, o agronegócio brasileiro produzir e não prestar atenção na qualidade. O mundo aí fora não compra se ele não confiar no produto. Existem várias normas de certificação que o produto tem que se adequar para poder ser vendido lá fora. A gente já viu situações
no noticiário brasileiro, em que, por uma razão ou por outra, um produto é vetado lá fora por causa de questões sanitárias, questões de qualidade, né? Frango, gado brasileiro já foram vetados em algumas situações em determinados países por questões sanitárias, né? Esse tipo de cuidado é um cuidado que o produtor tem que ter em mente o tempo todo, manter a sanidade do seu produto, né? Manter as questões sanitárias em um padrão elevado para ter o seu produto sempre bem aceito lá fora. Desenvolvimento agrícola sustentável. O desenvolvimento sustentável é um tema muito batido no mundo todo, muito batido. É um termo assim que sustentabilidade praticamente é um termo que não saiu de moda, entrou aí no hall de discussões nos anos 90, nos anos 80, 90 e nunca mais saiu, né? No atual cenário econômico, muitas empresas que atuam no agronegócio procuram se tornar mais competitivas no mercado por meio de ações que proporcionem o aumento dos lucros e a redução dos custos de produção, mas tais ações devem causar o mínimo de impacto no meio ambiente. Competitividade. Competitividade pode ser conceituada como a capacidade de a empresa produzir produtos e serviços com qualidades e custos baixos que lhe permitam concorrer de forma igual ou vantajosa no mercado. O desenvolvimento sustentável, na visão de Sachs, pode ser definido como o processo de desenvolvimento que satisfaz as necessidades que serão da geração presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades por meio da utilização dos recursos naturais nos mais diversos tipos de sistemas produtivos da economia. O desenvolvimento sustentável é um processo no qual a exploração dos recursos produtivos, a direção de investimentos e a orientação do desenvolvimento tecnológico ocorrem de modo que haja a utilização adequada dos recursos produtivos disponíveis na economia, com o mínimo impacto ambiental possível. Assim, é necessário que haja a máxima conservação dos recursos nacionais para o uso pelas próximas gerações. O desenvolvimento sustentável possui 5 dimensões. Vamos lá, nessas dimensões. A dimensão social, a dimensão econômica, a dimensão ecológica, a dimensão espacial e a dimensão cultural, né? A dimensão social visa maior distribuição de renda e criação de mais oportunidades de emprego, né? A dimensão econômica visa aumento da produção e da riqueza social, né? Diminuindo a dependência externa. A dimensão ecológica, o uso racional dos recursos naturais, de modo a melhorar a qualidade do meio ambiente e a preservação dos recursos produtivos, né? A dimensão espacial visa melhor distribuição geográfica da produção e da população ao longo do território nacional. E a dimensão cultural considera os valores culturais das sociedades, aliando-os à busca do desenvolvimento sustentável, né? E da diversidade cultural dos povos. Tipos de empreendimentos rurais, né? No Brasil existem diversos tipos de empreendimentos rurais, quanto à forma de exploração das atividades agropecuárias e ao tipo de planejamento administrativo da propriedade rural. Tem o empreendimento rural tradicional, né?
neste tipo de propriedade existem pouca flexibilidade quanto às escolhas de atividade agropecuária a ser explorada, né? Temos também o empreendimento rural em transição. É o tipo que já possui algumas técnicas de produção mais modernas que contribuem para a melhoria da produtividade e o uso adequado dos recursos produtivos, né? O produtor rural já apresenta preocupação em realização às parcerias com agroindústrias. Por exemplo, para o fornecimento de matérias-primas, ele já está ciente de que é necessário se inserir em uma cadeia produtiva. O produtor rural, ele precisa fazer parte da cadeia produtiva ativamente para ter maior sucesso. Empreendimento rural moderno. Nesse tipo, os produtores rurais são integrados com os demais agentes econômicos que atuam na cadeia produtiva e possuem informações sobre as demandas dos consumidores finais, né? Aqui o produtor já está ligado, ele participa ativamente e entende o fluxo e a sua participação nesse fluxo. Políticas agrícolas no Brasil. Deveriam ser mais as políticas agrícolas no Brasil. O Brasil é carente de políticas agrícolas, mas a gente tem algumas, né? No Brasil, o crédito rural tem sido o principal instrumento de política agrícola nacional. De acordo com o Banco Central, em 2015, os principais objetivos do crédito rural são estimular os investimentos rurais efetuados pelos produtores rurais e por suas cooperativas, favorecer o oportuno e adequado custeio da produção e comercialização de produtos agropecuários, fortalecer o setor rural no país e incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção, né, visando o aumento da produtividade, melhoria do padrão de vida das populações rurais, propiciar, por meio do crédito fundiário, a aquisição e a regularização de terras, né, desenvolver as atividades florestais e pesqueiras, estimular a geração de renda e o melhor uso da mão de obra na agricultura familiar. Assim, por meio da política de crédito rural, o poder público visa contribuir com o desenvolvimento rural do país e possibilitar a oportunidade de modernização do produtor rural para conduzir as atividades produtivas na propriedade. Veja as principais modalidades de crédito rural para o agronegócio brasileiro: as modalidades de custeio, investimento e comercialização. O custeio tem-se o objetivo de cobrir as despesas correntes e os custos variáveis dos ciclos produtivos. Já o investimento tem o objetivo de propiciar ao produtor rural a compra de bens ou serviços, né? E comercialização tem o objetivo de cobrir as despesas advindas do processo de comercialização do produto agropecuário. Aqui tem né, o ABC, Agricultura de Baixo Carbono, o PRONAF, né, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, tem o Moderinfa, Programa de Incentivo à Irrigação e Armazenagem, Moderagro, Programa de Modernização da Agricultura e Conservação de Recursos Naturais, o Propflora, né, Programa de Plantio, Comércio e Recuperação de Floresta, e o Prodecop, né, que é o Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor. Encerramento do tema, nós temos aí aquela exercício de atividade de aprendizagem para vocês resolverem. Eu recomendo que vocês resolvam para fortalecer, né, o encerramento da unidade curricular e as referências.
Pessoal, nós vamos encerrar a nossa transmissão. Eu agradeço a participação de vocês na transmissão. Peço desculpas por causa do nosso áudio que está ruim, a gente não conseguia ouvir todo mundo, mas as perguntas e as dúvidas vocês podem tirar lá no nosso portal, na parte de tira dúvidas. Vocês podem fazer as perguntas por ali e eu vou responder. E também vocês podem fazer o seguinte: vocês entram em contato comigo pelo WhatsApp, a gente pode manter os dois canais de comunicação, não tem problema nenhum, certo? Boa tarde a todos.